como ela age, como o Creonte age. Enfim, poderíamos aí desdobrar uma análise, mas o que eu queria chamar a atenção, como essa ideia de cisão e de todo, no caso do Hegel, Hegel vai encontrar na tragédia uma realização disso na realidade, né? No plano ideal da obra de arte, que é a tragédia grega, né? Mas enfim, voltando aqui ao texto da diferença, né? Então o que nós vemos é que o Hegel lida de um modo duplo com a relação entre a cisão e a vida, pois de um lado a cisão é um fator da vida, de outro lado é um fator da vida no qual, nesse fator, o homem não pode ficar preso. A vida mesma procura a harmonia, para além ou em oposição à cisão. E essa é, no fundo, a cultura como tragédia, ou a tragédia da cultura. Quer dizer, a cultura ela mesma engendra, mas também procura, de alguma maneira, alcançar a harmonia, né? E nessa linha, o Hegel considera que houve tentativas de enfrentar a cisão na filosofia recente. E aí eu interpreto esse item aqui da 14 e 15 como uma crítica que o Hegel faz a uma tentativa estética de resolver a cisão. Isso, se a gente pensa no Schiller, que eu citei aqui, as cartas sobre a educação estética, justamente a carta quinta e a sexta, né? Que é a quinta sobre a época moderna, o entendimento, o iluminismo do entendimento, Aufklärung des Verstandes, que o Schiller, então, na sexta carta vai falar dos gregos, ele diz que não podemos mais voltar, mas há uma ideia de procurar uma completude estética. Aliás, aqui a tradução é a suprema perfeição estética, lá pelo meio da página, quando tem aqueles travessões, né? Só que a expressão alemã é Städtische Vollkommenheit. Ora, essa expressão Vollkommenheit, Städtische Vollkommenheit, é uma expressão que o Baumgarten usa na estética dele, de Vollkommenheit. E depois o Kant critica isso na crítica do juízo, né? Ele rejeita que a beleza se exprime como perfeição. Na verdade, a tradução é perfeição ou completude, né? Estética. Então, o que está em jogo? É que essa perfeição, né? Ela pode apenas ter essa tentativa de dirimir as cisões pela arte, pela harmonia do estado do jogo no Schiller, né? Estado estético, assim por diante. Isso apenas pode ser pode ter sentido até um certo estágio da formação da cultura. No mundo moderno, porém, a arte se coloca apenas ao lado da progressão do entendimento, mas não tem efeito sobre essa progressão. Um campo não tem significado para o outro. É o que o Hegel vai dizer aqui, né? A suprema perfeição estética pode apenas acontecer energicamente até um determinado grau da cultura, e na barbárie universal ou na barbárie da plebe. A cultura em progresso separou-se dela, e pô-la ao seu lado ou pôs-se ao lado dela. E porque o entendimento se tornou mais seguro de si, prosperaram ambas, uma ao lado da outra. Enfim, assim vai, né? Então é como se houvesse aí como se isso não fosse tão efetivo, né? Como poderia ser, né? Agora, uma outra tentativa, que é o parágrafo seguinte, de lidar com a cisão ou de enfrentá-la, consiste em afirmar a via da reflexão, o enfrentamento do entendimento pela razão, né? Agora, antes de continuar, essa parte estética também remete ao que o Hegel não vai mais concordar com a ideia de uma mitologia, como era no mais antigo programa de sistema, né? Mas, enfim, o que aqui, então, se coloca é tentar pela própria reflexão, né? Atacar essa atividade do entendimento. No entanto, o entendimento e a cisão, ao se sentirem atacados, supostamente na época iluminista,
reagiram violentamente e o entendimento assumiu falsamente a aparência da razão. O Hegel vai continuar na página seguinte. Eu vou agora caminhar um pouquinho mais rápido para que a gente consiga chegar ao fim desse texto, né? Porque na próxima aula vai ser a fenomenologia do espírito, já a introdução e o prefácio, né? Enfim, tem toda essa coisa da luta do entendimento com a razão, né? E o Hegel vai dizer que a filosofia ela deve reagir diante disso e aplicar justamente a filosofia contra a limitação que resiste e pretende ser a única medida. A razão apenas perde para o entendimento se ela renuncia ao seu poder de reconstituir a totalidade, né? E aí, no fim desse texto, surge essa questão da necessidade da filosofia a partir do pressuposto, né? Aqui também a expressão alemã é importante, Voraussetzung. Quer dizer, a questão é se a filosofia pode ter uma pré-posição, né? Ser posta antes, né? E aí, a compreensão que eu tenho daqui, desse trecho, né, é que a filosofia, no fundo, ela não pode ser estabelecida artificialmente como uma pressuposição, já que ela reside na própria necessidade para a qual é chamada. Quer dizer, aqui inclusive, o Hegel vai dizer, aquilo que se chama pressuposto da filosofia não é senão a necessidade expressa dela. Das, was man Voraussetzung der Philosophie nennt, ist nichts anderes als das ausgesprochene Bedürfnis. Então, a pressuposição como a necessidade expressada, exprimida, né? Porque assim a necessidade é posta para a reflexão, devem existir dois pressupostos, né? E aí, então, essas duas pressuposições, uma é a do absoluto, que o Hegel coloca nesse parágrafo menor. Um é o próprio absoluto, ele é o alvo que se procura, ele já está presente, de outro modo, como poderia ser procurado. Essa frase, inclusive, é a própria fenomenologia, repete essa frase de que o absoluto já está junto da gente, né? Então, ele, de alguma maneira, ele não precisa ser estabelecido por como se tem lá na introdução à fenomenologia do espírito, não precisa de um instrumento e nem de um meio, né? Ele já está posto, né? A razão produz-lo apenas ao libertar a consciência das limitações, né? Die Vernunft produziert es nur, indem sie das Bewusstsein von den Beschränkungen befreit. E aí um outro pressuposto seria a saída da consciência da totalidade, a cisão em ser e não ser, em conceito e ser, em finitude e infinitude. Ou seja, tem duas pressuposições para a filosofia. Uma é a do absoluto, como algo para o qual se dirige a razão, como superação das limitações, e a outra pressuposição consiste na colocação no pôr da consciência como emergindo da totalidade, saindo dela e se estabelecendo como vida, como ser e não ser, né? O Hegel conclui nesse parágrafo dizendo: mas a tarefa da filosofia consiste em unir esses pressupostos, em pôr o ser no não ser, como devir a cisão no absoluto, como sua manifestação, o finito no infinito, como vida. Então, o que eu acho é um pouco assim, né? Que aqui esse movimento, ele remete à introdução à fenomenologia do espírito. É claro que é sempre esse problema de antecipar, né? Mas lá também existe essa questão, há o absoluto. Mas como se chega ao absoluto? Pelo sujeito. Isso, parágrafos 4 e 5 da introdução. Aqui também é um pouco assim, né? Você tem esse todo, mas esse todo, ele só
vai se dar no campo, digamos assim, da consciência, né? Como aí que está, uma coisa que aqui não surge é essa noção de consciência. Hegel vai falar em vida, né? É claro que também aparece consciência, mas ela não é o centro, é a consciência da totalidade, né? Herausgetreten sei des Bewusstsein aus der Totalität. E aí a noção de vida ainda aparece bastante forte, né? E nesse ponto eu acho que aqui já vai se colocar na sequência dos esboços de Iena justamente o problema da consciência de uma maneira mais forte, porque a consciência é esse e esses dois pressupostos, né? Essa união desses pressupostos que o Hegel vai dizer ser e não ser, né? Como devir a cisão no absoluto. E por isso essa frase complicada na sequência, porém é desajeitada, às vezes estava ungeschickt, exprimir a necessidade da filosofia como um pressuposto da mesma, pois desse modo a necessidade recebe uma forma da reflexão. Essa forma da reflexão aparece com proposições contraditórias, de que mais abaixo se falará. Então, no fundo, a filosofia não pode ser estabelecida a partir dela mesma, por um ato da reflexão que estabelece um pressuposto ou pressupostos, né? É a própria dinâmica, esse devir, né? Da cisão no absoluto que vai exprimir a necessidade da filosofia, né? Bom, eu considero que esse trecho final ele está conectado com o início, né? Com o início com essa originalidade viva do espírito e essa forma particular, né? Que ela assume a filosofia e que ela é a própria necessidade. Bom, vamos agora ao trecho da reflexão. Como que se coloca então aqui a reflexão? A reflexão, aí eu considero que ela, de alguma maneira, o Hegel recoloca a reflexão no horizonte desse absoluto e da cisão. E por isso que ele vai falar de duas formas da reflexão. Uma forma de uma reflexão mais isolada e uma reflexão como razão. Ou seja, se a reflexão ela resulta em limitações, na medida em que suspende o absoluto na tentativa de opor, de colocá-lo, será que ela pode ser ainda instrumento da filosofia? E aí a questão que o Hegel coloca no início, né? E aí ele vai dizer que, para sair desse dilema, ele vai falar que é preciso distinguir duas formas da reflexão. A reflexão isolada, enquanto um por das oposições, e superação ou suspensão do absoluto. E aí também é preciso ver que essa questão do por e do pressupor, né? Que o Hegel aqui vai articulando, né? De um por que vai se duplicar e assim vai alcançar essa dimensão da totalidade, né? Então, tem a reflexão isolada, enquanto um pôr das oposições e superação ou suspensão do absoluto, reflexão que é do entendimento, e a reflexão como possibilidade da razão, no estabelecimento de uma relação com o absoluto. Ou seja, uma reflexão do entendimento e uma reflexão da razão, que aqui o Hegel vai apontar, né? O absoluto deve ser construído para a consciência, tal é a tarefa da filosofia. Mas dado que tanto produzir como os produtos da reflexão são apenas limitações, isso é uma contradição.
O absoluto deve ser refletido, posto, mas desse modo ele não é posto, mas sim suprimido, pois ao ser posto tornou-se limitado. A mediação dessa contradição é a reflexão filosófica. Deve-se preferencialmente mostrar em que medida a reflexão é capaz de captar o absoluto. E aí, mais adiante, a reflexão isolada, enquanto um pôr de opostos, seria um suprimir do absoluto. Ela é a faculdade do ser e da limitação. Mas, como razão, a reflexão tem uma relação com o absoluto. E só é razão através dessa relação. Assim, a reflexão aniquila-se a si mesma, e a todo o ser e a tudo que é limitado, na medida em que se relaciona com o absoluto. Então, trata-se aqui de explorar esse conceito da razão como força do absoluto negativo, né, que o Hegel abaixo menciona. Né? Quer dizer, o que significa isso? Hegel indica que as fixações e oposições da sequência, da página seguinte, criadas pelo entendimento, seus condicionamentos, necessariamente ocorrem desde um campo indeterminado, que torna esse procedimento primeiramente possível. E a tarefa da filosofia, a secreta eficácia da razão, como diz o Hegel aqui na página seguinte, que lembra, inclusive, essa secreta eficácia da razão, lembra um pouco a astúcia da razão, né? Que é o conceito central da filosofia da história, consiste em tornar o entendimento ilimitado ou sem limites, grenzenlos, por um processo de negação dele mesmo, fazendo com que ele sucumba, né? Como diz o Hegel lá perto da página 18, se o entendimento fixa esses opostos, o finito e o infinito, de modo a que ambos devam permanecer ao mesmo tempo como opostos um ao outro, destrói-se a si mesmo, pois a posição do infinito e do infinito significa que, na medida em que um deles é posto, o outro é suprimido. Na medida em que a razão reconhece isso, suprimiu o entendimento. Eu volto de novo a uma reflexão, a uma consideração inicial, que esse entendimento tem que sempre ser compreendido como atividade da cultura, como atividade prática, não só teórica. A gente facilmente tende a achar todo esse texto hegeliano como um problema da teoria, um problema do entendimento que entende de uma compreensão teórica, né? Mas não é uma compreensão prática. Quando o Hegel fala aqui que o entendimento se suprime, se aniquila, como opostos um ao outro, destrói-se a si mesmo, é preciso pensar também aqui na noção de reconhecimento, que, aliás, não sei se vai dar tempo, era a minha proposta, sempre planeja muito a aula, mas no fundo não dá, às vezes não dá, que o Hegel, a sequência dos textos do Systementwürfe da época de Iena, dessa edição alemã, da System der Spekulativen Philosophie, a minha ideia nessa aula era falar da noção de consciência e da noção de reconhecimento. Aqui é Anerkennung. Ou seja, o problema não é de conhecimento, é de reconhecimento. E aí, essa dinâmica da aniquilação, da supressão, o Hegel, nesse fragmento, que é o fragmento 22, aliás, o Eric Lima traduziu isso nos estudos hegelianos e comenta, quem tiver interesse, ali o Hegel já antecipa o que vai ser na fenomenologia do espírito, a dialética do senhor e do escravo. Ou seja, é uma luta de vida e morte. De vida, aqui, esse sucumbir, esse suprimir aqui, é a morte. E isso é real, né? Uma consciência, ela só
E aí o que o Hegel vai dizer é que a dinâmica do reconhecimento, o reconhecer é reconhecer a limitação. A consciência, ela opera o reconhecimento, ela se reconhece como consciência de si, na medida em que ela reconhece que ela não deve ser consciência de si isolada, mas a favor de um todo. É mais ou menos essa a dinâmica que tem nesses dois fragmentos, um sobre a consciência e outro sobre o reconhecimento. Hegel vai tratar nesses dois fragmentos, tem mais ou menos o seguinte movimento. Você tem a consciência, ela é dupla, e no percurso dessa dupla, no caso do fragmento sobre a consciência, é a consciência do objeto e a consciência de si. E isso é uma oposição. E essa oposição, ela vai apenas se resolver num plano ideal superior, na medida em que a consciência se percebe como espírito. E no caso do reconhecimento também. A consciência de si se reconhece na medida em que ela percebe, ela se reconhece na sua limitação. E que ela, então, a verdade dela está no que Hegel chama na fenomenologia do espírito como nós. Mas aqui, no fragmento, ele ainda não tem mas essa expressão, essa questão da ética, pelo menos no fragmento, não está posta de uma maneira articulada, né? Mas a ideia é que há uma atividade da cisão da consciência, que ela procura afirmar-se particularmente, ela quer ser reconhecida na sua particularidade, mas, ao querer ser reconhecida, ela opera um fato de que ela de que o processo final do reconhecimento dela mesma é reconhecer-se a si no outro. Ou seja, ela mesma é esse si e outro. Então, ela se reconhece estando no outro. Então, esse é o processo. E aí o todo se põe. Porque a consciência percebe que a consciência de si mesmo é ela e o outro. E fora dela, né? E aí você percebe como que essa dinâmica que o Hegel aqui está, da reversão, na medida em que inclusive a expressão na medida em que a razão reconhece isso, suprimiu o entendimento, né? Então eu apenas gostaria de chamar a atenção para essa articulação aqui do texto, que ela tem uma carga prática em jogo, né? E que não é uma questão apenas teórica, né? E aí todo esse processo da reflexão, que aqui o Hegel chama de reflexão, né, vai estar inscrito na natureza da consciência. Aliás, a consciência é e não é. Quer dizer, ela é e não é ela mesma, né? Como o Hegel vai dizer nesse fragmento 18 do Jener Systementwürfe. E sobre essa dupla questão da reflexão, tem um outro fragmento chamado Introductio in Philosophia, que é de 1901 e 2, em que o Hegel distingue no último parágrafo do fragmento a má reflexão da reflexão absoluta. Schlechte Reflexion und absolute Reflexion. Ele diz o seguinte: a má reflexão é o subsistir da oposição. A reflexão absoluta é a superação da mesma. E o conhecimento absoluto é justamente essa reflexão que se separa na oposição, mas recolhe a oposição de volta e a destrói, vernichtet, torna nada, digamos. Sem que haja a entrada na oposição, sua superação não é possível. Superar a oposição, não ignorá-la, não abstrair dela, é o conhecimento absoluto. Isso diz o Hegel em Schriften und Entwürfe, volume 5 das Obras Completas, página 265. Então, essa dinâmica aqui da reflexão em relação à razão, né? A razão, ela não pode, no caso, apenas opor seu campo infinito, o domínio da liberdade, ao finito do entendimento, pois isso seria a infinitude apenas subjetiva, como uma espécie de postulado.
A razão, ela deve também destruir essa oposição nela mesma ao finito, em sua autonomia. Ou seja, o procedimento da reflexão deve ser o de se autodestruir a favor do absoluto. Sua lei deve ser a autodestruição e, para tanto, ela deve ultrapassar a lei da contradição. O pensamento racional, dito em outras palavras, deve ultrapassar a perspectiva que o Hegel, continuando aqui no texto, anunciada pelo Reinhold, de uma identidade estabelecida puramente pelo pensamento, e procurar a identidade absoluta, a identidade de sujeito e de objeto. Então, essa polêmica aqui com o Reinhold, né, que continua no texto, já estava posta no início, me parece que justamente o Hegel pretende que essa dialética entre razão e reflexão, que ela não seja teórica, né? Que ela não pode ser resolvida no campo do pensar, né? A verdade mais elevada, a possibilidade da reflexão como relação com o absoluto, só pode, portanto, consistir no próprio aniquilamento da reflexão nela mesma. Não há e não pode haver uma reflexão isolada, continua o Hegel aqui na última página desse item, página 19. O verdadeiro saber ocorre apenas no absoluto como totalidade das partes. Isso lá embaixo, nessa página 19, né? Enfim, é basicamente essa tônica desse item sobre a relação da reflexão com o absoluto, lembrando essa dupla posição da reflexão enquanto isolada, enquanto reflexão da razão, né? Então, a leitura que eu tenho desse item é que ela, de alguma maneira, repete essa dupla dinâmica da cisão e do absoluto, né? E o Hegel, ao meu ver, ele está sempre tentando resolver essa natureza do especulativo. Ou seja, é a própria especulativo como identidade de sujeito e objeto que leva a essa dinâmica do absoluto com a finitude e também a dupla posição da reflexão. Então, eu vejo esse fio, digamos assim, perpassando o texto, né? E que é também, de alguma maneira, o que continua nesse item, a relação da especulação com o são entendimento humano. Eu vou, enfim, agora, como eu disse, andar um pouquinho mais rápido, né? Visando chegar ao fim desse bloco, né? Mas esse mesmo problema do senso comum e do entendimento, né? Porque o senso comum se exprime a favor da reflexão separada, para se auxiliar na vida, mas acaba entrando em conflito com a especulação. Ou seja, o senso comum é, no fundo, as pessoas normais, né? Que, enfim, estão atuando, tem um trabalho, tem um emprego, o entendimento, a reflexão. Então é um processo da vida que continua, né? É um fator da vida. Mas o que ocorre, o senso comum vai se opor à especulação, ao todo, né? E aí surge esse tema, né, do conflito com a especulação. Pois para a especulação, tudo que é determinado somente tem realidade e verdade na relação conhecida com o absoluto, com o todo, né? E aí nós temos então, vocês vejam, a reflexão ela é uma espécie, um ato subjetivo, um ato do entendimento, digamos, de um certo comando, né? Ao passo que a especulação é uma atividade da razão, implica um espelhamento, algo que não é controlado pelo sujeito, está além do sujeito. Justamente essa coisa do eu penso, que não é o eu penso, né? Tem duas coisas ali presentes, né? Que é a especulação. E a consciência mergulhada no entendimento não pode perceber isso. É o problema que também está na fenomenologia, né? Ou
Ou seja, não é controlado pelo sujeito. Porque não há uma determinação recíproca, né? E aí temos esse conflito que o Hegel tratou em outro texto também, né? Que é esse texto Como o Senso Comum Compreende a Filosofia, né? Que é sempre a velha luta, né? E nós, inclusive, isso se coloca até num curso de filosofia, né? Sempre a velha luta, aquela coisa de sempre tentar tirar do senso comum, né? E o senso comum lá resistente, não, por que não? Porque, claro, ser claro, tudo tem que ser entendimento, né? Mas, enfim, filosofia, especulação, na verdade, não é isso, né? Nunca foi e nunca será, né? Enfim, a especulação, então, o que ela faz? Ela reconhece, né, o saber limitado do senso comum, né? Mas o problema é que esse não reconhece a especulação, né? Aí o Hegel diz, por isso a especulação entende o são entendimento humano, mas o são entendimento humano não entende o agir da especulação. A especulação reconhece como realidade do conhecimento apenas o ser do conhecimento na totalidade, a síntese, né? Tudo que é determinado tem para ela apenas realidade e verdade na relação reconhecida com o absoluto. Por isso ela reconhece também o absoluto naquilo que subjaz às sentenças do seu entendimento humano. Mas porque para ela o conhecimento só tem realidade na medida em que está no absoluto, o conhecido e o sabido, tal como são expressos pela reflexão e têm por conseguinte uma forma determinada, são ao mesmo tempo aniquiladas. Enfim, aí esse texto que o Hegel escreveu sobre o Krug, que é até bastante divertido, né? Porque o Sr. Krug, ele queria que o Hegel explicasse o idealismo, enfim. E aí o Hegel ridiculariza as exigências colocadas, porque o Sr. Krug queria desafiou o idealismo a provar, inclusive a caneta dele, né? A sua pena de escrever, para que ele em seguida, como diz o Hegel, possa assinar embaixo. Hegel cita, assinar imediatamente com sua pena de escrever embaixo do sistema inteiro que a tivesse deduzido. E aí o Hegel, nesse contexto, afirma no texto sobre o Krug, o Sr. Krug não pode deixar de entender a coisa como a plebe mais comum e de exigir que se deduza cada cachorro, cada gato, e até mesmo a pena com a qual o Sr. Krug escreve. E mais adiante o Hegel, o senso comum põe o absoluto exatamente no mesmo nível que o finito, e estende ao absoluto as exigências formuladas para o finito. Exige-se, portanto, que a filosofia não coloque nada que não seja provado. O senso comum descobre imediatamente a inconsequência cometida, descobre que o absoluto não foi provado. Com a ideia do absoluto foi posto imediatamente seu ser, mas o senso comum não sabe objetar que ele pode muito bem pensar alguma coisa, fazer uma ideia de alguma coisa, sem que por isso seja necessário que essa coisa pensada tenha ao mesmo tempo uma existência, etc. Aí, fim da citação, né? Então, é toda essa questão que, no fundo, já está no Kant um pouco, é a consciência de si e a consciência. A consciência é a aplicação das categorias, né? Mas a consciência, ela está aquém da consciência de si, né? Então, é nessa linha que se coloca essa coisa do senso comum. Veja, pessoal, isso aqui não deve ser entendido como uma espécie de lição que o filósofo dá para o mundo, né? Como eu estou acima, né? É a mesma coisa lá no texto da História da Filosofia, que muitos de vocês viram, é a coisa da galeria das opiniões, né? Não é que o Hegel quer, não, é galeria de opinião, né? É porque há um problema filosófico em jogo. A filosofia, ela não pode ser a linguagem comum. Daí toda a complexidade também da própria filosofia do Hegel, que decorre dessa natureza do assunto da filosofia, que é o especulativo. E esse especulativo, ele nunca vai estar do lado nem do sujeito, nem do objeto somente. Ele sempre está nesse terreno que é ideal. Por isso, o idealismo é a verdade da filosofia. Mas o idealismo nunca pode se exprimir como o Krug quer, no sentido de identificar isso e aquilo, né? E aí também tem essa questão da crença que aqui surge, né? Que é um pouco complicada, né? Como uma espécie de saída, né?
que eu entendo que é uma saída quando não se tem uma espécie de substituto desse todo que não se consegue alcançar, né? Ou seja, o que está em jogo nessa relação entre o senso comum e a especulação é a relação entre limitação e o absoluto, o qual se instala e se instaura na consciência do senso comum na forma da fé. A fé é uma forma de reflexão irracional, mas ela mantém a forma da separação. É a certeza imediata e identidade apenas interna e acompanhada pela consciência da oposição. Para o ponto de vista da fé, é um horror quando a especulação torna essa separação unificada e consciente. A fé considera que a especulação destrói o divino, como Hegel continua na página 21 para 22, né? Tanto a especulação quanto o senso comum lidam com a limitação. A especulação lida com a limitação, com a separação. Mas a diferença está no fato de que a especulação supera a cisão. Supera aqui, a palavra supera é Aufhebung, né? Auf no sentido de conserva também, né? Aí vocês notam como é profundo esse termo hegeliano, que é tão difícil de ser traduzido, né? Que é a Aufhebung, né? Porque a Aufhebung ela é superação, conservação e eliminação. Vocês vejam como um termo é o cerne do problema hegeliano que aqui está sendo articulado, né? Então, a especulação supera a cisão e o senso comum não percebe essa relação da especulação com a limitação, que ao ser elevada ao absoluto, a limitação não é limitação. Aí, por conseguinte, o senso comum ele se revolta contra a especulação, porque apenas percebe o lado destruidor da especulação. Ele não percebe que a própria razão e a consciência devem sucumbir. Esse é um problema que o Hegel aqui vai desenvolvendo, né? No sentido dessa dificuldade entre o entendimento e a razão que aqui se duplica numa... Eu acho que aqui o Hegel, como se o Hegel transpusesse isso para um terreno de novo da vida, né? Quer dizer, eu bato nessa tecla, não sei se o Daniel concorda comigo sobre isso, né? Ou já não está mais aí. Mas ainda bem, eu vou falando. Né? O Daniel é um orientando meu que está estudando esse texto no mestrado, né? Enfim, esse texto é altamente complexo, esse e o Fé e Saber, né? Mas enfim, eu tendo a sempre considerar que o Hegel aqui, ele está o tempo todo tentando jogar a filosofia para um plano real. Quer dizer, essa relação de especulação com seu entendimento humano é você tentar trazer essa aparente discussão de faculdades, né? Razão, entendimento, para mostrar, não, isso é um problema incorporado aos entendimentos vivos, né? E às razões, né? E a figura da filosofia enquanto existente, né? E aí existe o choque, né? Então há um certo desdobramento desde o início do texto, a gente pode ler todo diferente, com esse ponto inicial que eu coloquei no começo da aula, esse lado histórico da filosofia com as filosofias, esse lado do absoluto com a cisão, essa reflexão total da razão e separada, o especulativo e o senso comum. É sempre e o Hegel procura explorar esse meio etéreo, que no fundo vai dar na consciência. Porque a consciência vai ser esse lugar do que é e não é. Porque ela é, ao mesmo tempo, está ligada ao objeto, mas está ligada a ela mesma. Ela é consciência do objeto e consciência de si. E ela não pode ser uma coisa só, ela é as duas num conflito, né? Então, continuando nessa linha, nós temos esse item, o princípio de uma filosofia na forma de uma proposição de fundo absoluta. Então,
de novo, temos essa duplicidade, né? Como a totalidade e a parte, né? A filosofia como uma totalidade do saber produzida por reflexão torna-se um sistema, uma totalidade orgânica de conceitos, cuja lei suprema não é o entendimento, mas sim a razão. Aquele tem de mostrar corretamente a oposição daquilo que põe, os seus limites, fundamento e condição. Mas a razão une esses opostos, põe-nos simultaneamente e suprime-os a ambos. Então, essa duplicidade, de novo, vai aqui sendo articulada no campo da filosofia. Então, a partir dessa caracterização da filosofia como sistema referido à totalidade orgânica, Hegel vai rejeitar a seguir a tentativa de expressar o absoluto em uma única proposição, uma vez que desse modo se exprime apenas a desigualdade de forma e matéria. A essência de cada sistema não se deixa fixar apenas mediante um ato de pensamento, pois a esse ato pode opor-se outros atos, que tornam o anterior condicionado, nulo. Então, no plano da filosofia, nós temos que, como diz o Hegel, nenhum começo da filosofia pode ter uma aparência pior do que o início, como uma definição, como em Spinoza, ele cita na página seguinte. Ou seja, você não pode então, se a filosofia tem essa duplicidade, não pode ter o início fixado no plano da teoria, no plano do sujeito anterior, né? Então, essa questão do início e da fundamentação da filosofia não pode ser resolvida por um ato do entendimento, no plano puramente teórico ou prático da consciência. E sim, a referência deve ser o pensamento absoluto. A reflexão precisa exprimir a identidade e a cisão ao mesmo tempo. Esse período, aqui embaixo, esse parágrafo, né, que começa: se o princípio da filosofia tiver de ser expresso em proposições formais, tal, tem que ser o pensamento absoluto. Esse é um problema que já está no jovem Hegel, em Frankfurt, na correspondência com Schelling, aquela coisa, ou a filosofia começa com o objeto absoluto ou com o sujeito absoluto, não pode ser nenhum nem outro, né? A igual a A exprime a identidade do entendimento, mas a razão não se sente exprimida assim. A diferença não vem à tona. Mesmo a expressão A não é A, que o Hegel continua com uma outra alternativa, A não é igual a A, ou A é igual a B, que exprime o não pensar, é posta apenas pelo pensar e é condicionada também. Então não pode ter nem um início, que é o puro pensamento, A igual a A, nem o A igual a B, porque se A igual a B, ou A é B, A que não é A, isso é ainda uma posição do pensamento. Ou seja, aqui há talvez uma certa crítica ao Fichte, né? Onde mesmo o não eu é tomado como ato de pensamento do eu. Quer dizer, o eu, para se colocar como eu, necessita do não eu, mas que ele mesmo põe. Quer dizer, esse não eu que limita o eu é posto pelo eu. Então é uma repetição do eu, né? A diferença absorvida no interior do eu, né? Então, os dois enunciados eles se condicionam, pois para exprimir a igualdade pressupõe-se uma não igualdade, e para exprimir a não igualdade recorre-se à forma do pensamento. E o Hegel vai então exprimir essa reciprocidade por meio do enunciado da contradição. O problema é que o entendimento compreende apenas o aspecto formal dos enunciados, e todo o procedimento é uma retomada. Aqui é toda uma longa explicação dessa técnica, né? O que é mais importante é essa parte final, que o Hegel fala da repetibilidade infinita de A como A. Ou seja, todo o procedimento é uma retomada, é uma operação puramente analítica, carente de uma verdadeira síntese. Já se possui de antemão o solo seguro da subjetividade que regula todo o processo, né? Como diz o Hegel, quase para o fim desse item, na página 27,
estes B, C, D, etc., são em prol da repetibilidade de A. Uma multiplicidade, algo que se opõe. Cada um tem determinações particulares que não são postas através de A. Quer dizer, uma matéria absolutamente múltipla, cujos B, C, D, etc. devem encaixar em A, da maneira que for possível. Uma tal impureza do encaixe substitui-se a identidade originária. O erro fundamental pode então ser representado pelo fato de, na consideração formal, não se refletir na antinomia de A igual a A, de A igual a B. Ou seja, aqui volta de novo o problema que o eu penso, ele tem uma antinomia dentro dele mesmo. Ele não é eu penso, ele é eu e objeto, né? Nessa expressão eu penso. E a grande questão que o Hegel vai tentar dizer, por isso que a relação do Hegel, como eu coloquei em uma das primeiras aulas, não é com a dialética transcendental direta. Porque a antinomia que o Kant, na dialética transcendental, interpreta como algo além do entendimento, ela já está no próprio entendimento. E você tem que entender corretamente isso no próprio entendimento, como sendo a realidade já ali posta. Se você entende isso corretamente, você então percebe que essas antinomias da dialética transcendental são reais. E não são apenas uma lógica da aparência, digamos assim, né? Mas a filosofia hegeliana não começa na dialética transcendental kantiana. Ela começa já na dedução das categorias, né? Na origem da dedução das categorias. E o problema todo é esse solo seguro da subjetividade que regula todo o processo. Então, esse item, ele vem para rejeitar a ideia de uma harmonia previamente colocada que exclui a desigualdade, né? E, na sequência, esse item, a intuição transcendental, compreendo isso como o Hegel insistindo no fato de que esse núcleo da razão e do entendimento, ele deve sempre, como ele fala, ele deve ser ligado a uma intuição, né? Intuição no sentido de que esse pensamento, que é a idealidade e a realidade como unificação, ele tem que ter uma relação com a consciência, finita e infinita ao mesmo tempo. E isso é essa chamada intuição transcendental, que não é uma intuição empírica, né? Como o Hegel considera aqui, né? Ela é uma intuição que o ser e a inteligência estão unidos, né? Para além de uma mera intuição empírica. Então, eu tenho a impressão que o Hegel exprime aqui nesse item a necessidade de o saber transcendental ser uma identidade do subjetivo e do objetivo pela via da intuição. Inteligência e natureza, ideal e real. Mas essa intuição não é empírica, ela é transcendental. Ou seja, a filosofia deve passar por um momento que é consciente e inconsciente, isto é, pela instância da consciência de si, onde se amarra o especulativo. Isso é já um pouco a antecipação da fenomenologia do espírito. O absoluto, ele não se expõe a si, e ele não pode também ser exposto por um filósofo que vai então apresentar essa dialética diante da razão e do entendimento, essa relação entre finito e infinito. Não. Essa relação, ela se dá num processo real na consciência, portanto, na intuição, que o Hegel aqui ainda exprime como intuição, mas na fenomenologia do espírito vai ser a consciência. É preciso ver que esse texto sobre as diferenças, ele tem uma forte relação ainda com o Schelling, né? Com a ideia de uma intuição intelectual, né? Que é algo que o Hegel, na fenomenologia do espírito, ele vai considerar essa uma linguagem não apropriada para exprimir esse desdobramento do saber transcendental enquanto ser
e inteligência, né? Que na fenomenologia do espírito, a consciência será tanto a verdade e o objeto, né? E a certeza da verdade, né? E também, da mesma maneira, esses postulados da razão, né? Que esse penúltimo item, ele basicamente procura rejeitar a atitude que pretende colocar a razão numa posição enviesada, como diz o Hegel, no item, que é um breve item, né, no finzinho, né, mediante o procedimento do postular. Ou seja, é já uma coisa que já vem da época de Frankfurt, né, que se é assim, não pode postular esse todo além, né, porque isso é desconhecer a origem da razão, né. Esse procedimento de postular decorre da unilateralidade da reflexão, que necessita postular aquilo que lhe falta para se completar, de modo que ela ora postula uma intuição, ora postula uma ideia. No entanto, caso se queira partir do caráter absoluto da razão, deve evitar-se esse procedimento a partir da identidade da ideia e do ser. Ou seja, o problema do postular, o Hegel tem algo que vem no lugar disso, que é a negação, a negatividade interna gerada pela cisão. Então, esse procedimento de postular, ele é uma tentativa de bloquear a negação, né? Então, isso aí já não é contrário, né? Uma posição falsa da razão, né? Porque a razão é a unidade da diferença. Então, você não pode, então, postular anulando as diferenças, né? Uma espécie de guarda-chuva das diferenças, né? E, por fim, esse item, a relação do filosofar com o sistema filosófico, né? Que é um item bastante complexo, né? Bastante difícil, né? Mas a ideia é que o Hegel parece insistir na duplicidade da filosofia, dentro dessa linha, né? No sentido de que a filosofia é uma tendência para expressar o absoluto, mas que ela pode ficar aquém da autêntica especulação, né? A verdadeira especulação estaria, assim, acima de um determinado filosofar particular, e que este assume em si um caráter de necessário dogmatismo. No fundo, essa questão da relação do filosofar com o sistema remete ao início de que a especulação está além de uma manifestação particular, embora ela se realize só na particularidade, e aí há um certo dogmatismo também aí colocado, né? Enfim, então é basicamente isso que nós temos aqui, né? Desse início do texto, né? O que eu queria continuar com mais calma, mas que fica para uma outra oportunidade, é essa continuidade da Engena, e que vai então preparar a fenomenologia do espírito, né? Porque tem esse texto, tem esses fragmentos da consciência. Eu até traduzi um parágrafo que basicamente a ideia é da duplicidade da consciência, ente consciente. A consciência é consciência de um objeto e consciência de si, necessariamente. Ela não é consciência de si sem ser consciência de um objeto. Ela não é consciência do objeto sem ser consciência de si. É aquele problema do Kant, que o Kant exprime como intuição sem conceito são cegas, conceito sem intuição são vazios. Então há uma reciprocidade. Ou seja, nada mais se coloca do que a identidade entre sujeito e objeto já no campo do conhecimento. Então, o Hegel vai reconhecer, vai partir desse fato da consciência, que o mundo é constituído pela consciência, mas a consciência se constitui pelo mundo. Então,
nem o mundo pode prescindir da consciência, nem a consciência pode prescindir do mundo. Isso tudo é a consciência. A consciência é esse dois em um, ou esse um que é duplo, né? Então, esse fragmento 18 dos Jena Systementwürfe, dos esboços de sistema, que começa falando a essência da consciência. E o Hegel, então, fala de uma diferença absoluta. Por que é uma diferença absoluta e não relativa? É absoluta porque ela é o todo. Ela é o todo, a consciência ela é sempre o todo em cada momento particular, né? Por isso que também, no fundo, esse absoluto do Hegel, que se imagina como... Ele não é algo assim, o todo, abstrato e tal. Esse caráter do absoluto está na natureza da consciência. E toda a filosofia hegeliana, ela é uma exploração disso que é o homem. Quer dizer, o homem é absoluto. E por isso a filosofia tem a tarefa de exprimir o absoluto. O absoluto compreendido não como uma totalidade abstrata, mas como uma negatividade interna, né? Então, a questão é que a tendência da consciência é de não assumir esse outro como sendo o outro dela mesma e se refugiar numa atividade que é apenas formal, posto que não incorpora no ser consciente a passagem pelo outro. E aí o que ocorre no Kant, justamente. Hegel considera sempre isso sobre o Kant, que ele estabelece essa síntese na percepção, né? Mas ela é abandonada a favor de uma subjetividade, né? Esse eu penso apenas subjetivo, né? E o que ocorre então é que a consciência ela vai no mundo, na sua atuação, ela vai necessariamente percebendo que esse todo que ela exprime nela mesma está além dela. E essa percepção de que a consciência é ela e o outro é o que leva à vida ética. Ou seja, essa passagem da fenomenologia, né, que é uma passagem inscrita na consciência na medida em que ela atua. Não é algo colocado de fora para a consciência. Então, esse breve fragmento, ele passa, então, para esse campo do universal absoluto, como diz o Hegel, né? Como diz o Hegel nesse parágrafo, esse é o objetivo, a realidade absoluta da consciência para a qual nós temos de elevar seu conceito. É a totalidade que ela tem como o espírito de um povo, que é absolutamente a consciência de todos, que eles intuem. Ora, esse mesmo movimento está no fragmento sobre o reconhecimento. O que é o reconhecimento? O reconhecimento é a expressão dessa consciência atuando no mundo. Por isso que na fenomenologia espírita é a figura da consciência de si, onde surge essa Anerkennung, né? É essa duplicidade da consciência projetada numa relação mundana, né? E é mais ou menos nessa linha que vai esse longo fragmento do reconhecimento, e isso inclusive foi retomado pelo Axel Honneth naquele livro Luta por Reconhecimento, embora o Axel Honneth em alguns momentos o problema da totalidade é um pouco complexo, né? Que parece que é só um discurso de reconhecimento, de defesa de direitos, né? E aí vai para o campo da sociologia, né? das minorias e dos grupos e tudo, né? E parece que, inclusive como se interpreta isso nas lutas sociais, né? É como se grupos, né? Cotas ou coisa assim, né? Então, em grande medida, se desconsidera essa natureza dialética do todo que já está presente, que não pode ser algo apenas num plano discursivo dos direitos ou postulados, né? Quer dizer, é interessante perceber como esses postulados, né, às vezes têm uma certa atualidade que o Hegel aqui rejeita, né? Porque isso é uma falsa
posição do problema, né? Esse tema, eu aqui apenas estou indicando, mas ele é altamente complexo, né? Talvez a gente vá, eu vou tentar dar uma aula sobre essa dialética do senhor e do escravo, talvez retomar um pouco esse ponto, né? De como a própria consciência de si só se reconhece na medida em que ela não é ela mesma. Então, esse processo do reconhecimento que é fundamental no Hegel, e que o reconhecimento não é uma concessão. Ele não pode ser concessão. Não pode ser, não, vamos agora pelo Estado criar, vamos tolerar. Quer dizer, isso já é uma falsa noção de reconhecimento. Porque o problema não é perceber-se assim no outro. E que essa é um momento necessário, a percepção do outro é um momento que eu mesmo me percebo. E que eu somente me percebo se percebo o outro. E que eu não me percebo se eu não percebo o outro. Porque esse outro sou eu, e assim, toda essa complexidade, né? Mas é interessante que o Hegel pensa isso como um momento concreto. Ele não pode ser, você não pode ser levado adiante quebrando a negação. A negação sempre é um processo de luta, de conflito. Esse conflito ele não pode ser, ele é uma experiência necessária da consciência, né? E assim, enfim, uma série de aspectos aí, né? E tudo isso, então, vai se encaminhar para a fenomenologia do espírito, né? A fenomenologia do espírito é, então, essa reunião, né? Desse especulativo e dessa instância de formação da consciência na história, né? Que a gente pode, então, tomar como sendo os resultados de Iena, né? Essa associação entre filosofia e história. A fenomenologia é um pouco esse momento de Frankfurt e o momento de Iena. Esse momento filosófico de Iena e esse elemento mais histórico, religioso, cultural de Frankfurt que se unem no sistema que é, então, a fenomenologia do espírito, o grande momento inaugural da filosofia hegeliana, né? Bom, então ficamos por aqui e na próxima aula, então, começamos com a fenomenologia do espírito. O povo atinge a religião antes de acabar, o povo iniciar um outro. E a religião é uma coisa, para mim, que é sempre um pouco. Mas é um ser a religião é um momento, né, da consciência. Mas ele não é a filosofia. É a segunda figura que eu acho que a primeira coisa que se é o momento da totalidade, mas uma totalidade da individualidade. Não de personalidade, que ainda não é pensamento. E a coluna é o desdobramento da religião na história. A religião é de um povo.
Não, tem vários focos. Mas é bem complexo explicar. Na fenomenologia? Tem uma religião, tem um capítulo sobre a religião. Só talvez você pudesse inventar um pouco sobre isso. Analisei, né? Tem religião. É uma questão muito complexa.